mas que o Senhor te recompense de forma extraordinária. As pessoas que nos abençoaram durante essa semana, né? Tantos detalhes, pessoas que abençoaram com material. Por exemplo, a sonoplastia precisava de um material. E aí, eu vou já citar o nome, eu não gosto, não. O William falou assim, não, deixa que a gente... E aí passou o cartão dele, foi passando, foi cobrindo. Gente, isso aqui é feito pelo mover de vidas. Você olha ali para a bateria, por exemplo, olha lá, ó, tá a logomarca da igreja, olha que bonito. A pele estava toda rasgada, né? A gente não fica botando, principalmente o homem, não fica botando muito reparo. A Bela estava toda rasgada, o Guilherme foi lá, levou, consertou, colocou a logomarca da igreja, que bacana, né? Então são pessoas assim que vai surgindo, irmãos, de uma forma extraordinária, maravilhosa. Vamos aplaudir esse pessoal? Vamos aplaudir? Parabéns, sabe? Nosso muito obrigado. E eu vou passar para a mamãe, depois ela vai passar para o papai, e eles vão nos abençoar aqui, né? Com uma palavra de saudação a Rob, papai Humberto, com uma palavra para nós. E eu queria que antes de eles falarem, nós os abençoássemos com uma oração de gratidão por tudo aquilo que eles têm sido e representado para nós. Sandra, sobe aqui para estar junto comigo, nós abençoarmos a vida do Humberto e da Robin, que nos acolheu lá no início, há 31 anos atrás. 31 anos atrás. Eles nos acolheram, chegamos lá em Uberlândia, eles olharam para nós aqui, 2 meninos, irmãos. O que esses meninos estão querendo fazer aqui, meu Deus do céu? E eles nos abraçaram, nos acolheram. Então você que é grato por tudo isso que Deus está fazendo, levanta as mãos para cá, vamos abençoar, Pai. A igreja, a comunidade El Shaddai de Araguari, abençoa, Senhor, os nossos pastores, o nosso ministério apostólico, aqueles que o Senhor colocou sobre nós, como a Samara viu, debaixo das asas, onde há proteção, onde há segurança, onde há cobertura. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a vida deles. Não é fácil o ministério, mas o Senhor nos capacita, o Senhor vai nos fortalecendo, que assim seja na vida deles, de cada um dos seus filhos. Senhor, sobre esse casal, traz saúde, para eles verem não apenas os netos, que eles já estão vendo, mas os bisnetos, meu Deus, e quiçá até os tataranetos. Dá a eles vigor, saúde, concede a eles na velhice, o brilho dos olhos que o Senhor deu para Moisés, para Abraão, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus, né, por essas vidas tão preciosas. Glória a Deus, me sinto abençoada, me sinto saciada pelo amor de vocês, pela alegria, pela honra. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, eu acho que estou entrando no céu. Um ambiente tão lindo, tão limpo, esse branco, tudo foi tão preparado com tanto esmero. E eu quero dizer que a presença de Deus está nesse lugar. Nós só precisamos mergulhar na presença dEle, amém? Essa cultura do céu, essa mudança de mentalidade, de coração, que nos alinha ao céu. E eu estou muito feliz, obrigado por nos receber nessa noite, amém? Trouxemos a Samara, que já é de casa, conosco, e o Juan conosco, são nossos filhos lá também, amém. Boa noite, pessoal, graça e paz, com alegria que nós estamos aqui mais uma vez com vocês, nos sentimos muito honrados, queremos agradecer o Carlos e Sandra e todos os outros pastores pelo carinho de nos receber aqui sempre e nos dar o privilégio de abrir a festa, né, e poder estar com vocês. Esta vez eu dei uma bobeira, sempre eu gosto de trazer uma turma com a gente, e esqueci de falar com o pessoal da célula, mas a Samara e o Juan ficaram sabendo e comunicaram com a gente, e aí eu queria ter trazido mais pessoas, mas muita correria, a cabeça da gente vai... não é porque eu estou ficando velho não, gente, porque... Você sabe qual que é a minha idade? Eu não tenho vergonha de falar a idade. Eu tenho 50 e 15. Entendeu? Não tem. Isso é uma dica aí para o pessoal que está ficando com o cabelinho branco, né? Né, Horácio? Pessoal,
Vocês escolheram um tema muito interessante e que normalmente não é muito explorado. E eu então fui estudar um pouquinho sobre isso para poder a gente conversar um pouquinho sobre a cultura dos céus, né? E eu quero pedir que você curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender isso, o que é essa cultura e como nós podemos internalizar essa cultura para que o nome do Senhor seja glorificado e nós já nos conformemos à cultura do céu e não mais à cultura aqui deste mundo. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui juntamente com tantas pessoas preciosas aos teus olhos. Obrigado por nos ter trazido em paz e segurança na estrada. Ó Deus, obrigado por teu Espírito Santo estar aqui ministrando a nós através do louvor, das danças, através, ó Deus, do chofar, enfim, tudo que está acontecendo aqui, pelas pessoas que estão trabalhando para que esse evento possa ser uma grande bênção na vida de tantas pessoas. Então nós abençoamos cada um que está aqui e pedimos que o Espírito Santo venha realmente cativar nosso coração, nossa atenção, nossa mente, para que estejamos focados, ó Deus, em receber um pouquinho mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Certamente, pessoal, nessa semana vocês estarão aqui até domingo, né, Carlinhos? Até domingo, vocês terão outras pessoas que estarão enriquecendo esse tema e falando e abordando esse tema, quem sabe de uma maneira até mais profunda, e a gente espera apenas cooperar um pouquinho com aquilo que a gente vai recebendo de Deus da mesma forma. Então, nós vamos falar sobre a cultura dos céus, e eu vou ler aqui rapidamente alguma coisa que vai nos ajudar a entender o que é cultura. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é cultura, né? A cultura é entendida como um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, leis, costumes e relações que são compartilhadas por uma sociedade ou grupo social. Então, cultura é todo esse conjunto, né, de conhecimentos, crenças, valores, etc. A cultura também é compreendida como os comportamentos, tradições, incluindo a língua, as comidas típicas. Nosso pão de queijo faz parte da cultura, né? Já no sul, já é o chimarrão, tererê, churrasco, né? O churrasco chegou aqui, já virou nossa também, né? E as religiões, a música local, as danças, as artes, as vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. Então, a cultura representa esse conjunto de saberes, de tradições, de técnicas, de hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. Agora, a cultura dos céus. Como é que é a cultura dos céus? A cultura dos céus é compreendida, então, como esse conjunto de conhecimentos ligado diretamente ao conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos fazer entender e viver a cultura dos céus. Então, não apenas o conhecimento, mas as crenças que esse conhecimento proporciona, os valores, as leis, os costumes, os comportamentos, os hábitos e o modo de fazer as coisas na presença de Deus, tornando a cultura dos céus perfeita e plenamente agradável. Nos céus, a cultura envolve obediência, respeito, amor, temor, honra, santidade, sabedoria e perfeição do nosso Deus. Gente, a cultura dos céus, ela é extremamente superior à cultura dos homens, à cultura da terra. A cultura dos céus, eu imagino que quando nós chegarmos lá, eu espero que você não fique tão surpreso, porque o propósito de Deus
é que nós comecemos a viver a cultura do céu aqui, agora. Para que, quando chegar lá, você não estranhe a cultura. Você fala, nossa, o céu é tão diferente. Aqui a música é diferente, as roupas são diferentes. E a gente possa ter uma surpresa. Então, não será bom ter essa surpresa, mas começando já a viver a cultura dos céus aqui na terra. Deus é o autor dessa cultura celestial. Tudo que acontece no céu provém de Deus. E Ele é o originador de todas as coisas. E para nos preparar para a cultura dos céus, ou seja, Deus está esperando você. Eu espero que você não vá agora, tá bom? Não vá agora, espera um pouco mais. Tem muita coisa para a gente fazer aqui na terra. Mas quando Deus nos chamar, é importante que nós estejamos preparados para essa cultura dos céus. E para essa cultura do céu já começar a funcionar na nossa vida, Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, porque isso nos habilita a poder, então, participar da cultura dos céus. Porque com a morte de Jesus, com a sua ressurreição, com a sua entrega por nós, Ele também nos dá uma nova natureza. Porque se você e eu não tivermos esta nova natureza, nós não vamos gostar da cultura do céu. É como aquela piada que o pessoal conta, de um deputado que morreu e foi para o céu. E chegou lá, estava tudo tão gostoso assim, mas tão tranquilo, tinha tanta paz. Ele falou, gente, mas aqui está muito tranquilo. E aí disse que alguém falou para ele assim, você pode descer lá para o inferno, você pode ficar lá uns 3 dias lá, para você ver se você quer ficar lá ou quer ficar aqui. É claro que isso é só uma piada, né, gente? Mas o cara estava acostumado assim com a agitação, e ele desceu ao inferno, chegou lá, era muita música, era aquela bagunça, aquela confusão, E ele falou, rapaz, isso aqui está igual lá no mundão que eu morava, isso aqui está bom demais. E aí depois dos 3 dias, aquela festa maravilhosa para ele, né? E aí ele subiu de novo lá para o céu, e aí falaram para ele, acho que deve ter sido um anjo, né? Falou para ele, aí, o que você resolveu? Você vai ficar aqui no céu, nessa paz, nessa alegria, nessa harmonia, nesse amor, ou você vai ficar lá, quer ficar lá no céu? Ele falou, rapaz, não leva mal não, aqui é muito legal no céu, mas eu me identifiquei mais com lá embaixo, sabe? Eu gostei mais de lá é mais agitado, o negócio lá é mais pegado. Ele falou, tá bom, só que se for, você não pode voltar mais. Não, mas eu agradeço aí, dá um abraço lá em Deus para mim, fala para ele que eu agradeço o convite aí, mas eu vou descer. E quando ele desceu lá, já encontrou o Satanás, e em vez de festa, estava só fogo, e o trem estava queimando tudo, aquele sofrimento, e gente gritando. Ele falou, pessoal, o que aconteceu aqui, né? Esses dias eu vim aqui, estava tudo tão bom, né? Aí o cara falou, não, é porque aqueles dias a gente estava em campanha, e nós já conseguimos seu voto, então agora voltou tudo ao normal. Aí entrou na verdadeira cultura do inferno, né? Então, é muito interessante você já acostumar com a cultura agora. Senão pode chegar no céu, você vai falar, não, mas aqui está meio diferente. Ainda que eu acho que não vai acontecer isso, porque o céu, as pessoas que forem para o céu vão se apaixonar ainda mais. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para imaginar o quanto vai ser bom a eternidade. E não é só, e principalmente, gente, não é as coisas que tem no céu. Não é isso que vai nos impactar mais. Porque a Bíblia diz que tem ruas de ouro, que o negócio tem a árvore da vida lá no meio de uma praça, diz que vai ser um negócio... Mas não é isso que vai mais impactar você e a mim. Vai ser a presença de Deus. Quando a gente estiver ali na presença de Deus, aqui a gente tem assim uns insights, uns flashes da presença de Deus, a gente já fica assim animado, né?
Agora imagina lá, quando você estiver na presença de Deus, a gente vai fazer igual os anjos, né? A gente vai entender, porque aqui eles se prostram. Você fala, não é possível, cara. Jesus é tudo isso, Deus é tudo isso. Você vai se prostrar e juntamente com os 24 anciãos e toda aquela anjaiada, você vai adorar a Deus e falar assim, Deus, não me tira daqui não deixa eu sair desse lugar não, tá bom demais aqui. Você vai ficar impressionado com o que Deus tem preparado para nós, amém? Então a cultura dos céus, ela precisa ser implantada em nós, mas primeiramente a gente precisa receber essa mudança, essa transformação. Quantos de vocês estão aqui hoje pela primeira vez, aqui na comunidade El Shaddai? Levante a mão, você está aqui pela primeira vez. Tem uma senhora ali, uma moça. Mais alguém que está pela primeira vez? Ali tem mais outra pessoa. Pelo menos 2 pessoas. Sejam muito bem-vindas. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para essas queridas convidadas? Sejam muito bem-vindas. Então, para que a gente goste da cultura do céu, é importante que a gente receba essa nova natureza. Tem gente que não se converte, mas se convence. E a pessoa vem para a igreja, mas ela não gosta de ler a Bíblia, ela não gosta de orar, ela não gosta de cantar. E esse louvor está demorando, já tem 10 minutos que nós estamos cantando. E ela acha ruim, reclama de tudo. Sabe por que é isso? Porque a pessoa ainda não recebeu a nova natureza. A natureza de Cristo dentro dela ainda não se revelou, não se manifestou. E quando a gente não tem a natureza de Cristo, às vezes a gente fica um pouquinho cansado, porque a gente não está experimentando a essência do que está acontecendo numa célula ou num culto. E aí a gente acha pesado. Eu me lembro que quando a gente convertia, na época eu converti, né? A gente queria muito estar na igreja. E o pastor Ari pregava 2 horas. Pastor Ari Skates pregava 2 horas. E a gente assim, para nós estava normal. Ai de nós hoje, né, Carlinhos? A gente pregar 2 horas. Eu estava pensando em pregar até meia-noite hoje, mas eu acho que senão eu posso apanhar, né? Mas a gente ficava ali 2 horas ouvindo a palavra de Deus. E aconteceu comigo interessante, porque eu fui uma pessoa mundana, perdida. E quando eu me converti, eu queria muito Deus, queria conhecer Deus, queria saber o máximo sobre Deus. E aí, eu me converti numa igrejinha pequena, e o pastor, eu acho que ele era meio fanático, sabe? Porque ele fazia reunião terça, quinta, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Eu estou pensando, pessoal, dar essa sugestão para os pastores de vocês. O que vocês acham? Pode ser? Você fala, pastor, eu não vou viver mais, só vou ficar dentro da igreja. E ele fazia reuniões, terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, 7 reuniões por semana. E aí, irmãos, eu ficava ali recebendo a palavra, bebendo, né, ali do conhecimento que aquele homem tinha, e ele explicava muito bem. E aí, um dia eu falei para ele assim, porque aí quando dava segunda-feira, eu não queria mais ir para as festas, eu não ia mais para as baladas, eu não ia mais, né, eu não tinha mais o que fazer, eu parei de andar com meus amigos. Eu falei de Jesus para eles acharam que eu estava louco, e eles me abandonaram, e eu também abandonei eles. Aí na segunda-feira à noite eu ficava em casa, eu não tinha o que fazer. Quarta-feira eu ficava em casa, entediado. Não sabia o que tinha que fazer. Aí lia um pouquinho a Bíblia, orava e tal. Sexta-feira a mesma coisa. Aí eu procurei o pastor, falei, pastor, não tem jeito de o senhor marcar reunião todo dia, não? O pastor olhou para mim e falou assim, rapaz, eu tenho família. Eu achei pouco, gente. Hoje eu olho para trás, hoje eu sou pastor, eu entendo, né? Mas eu olhei para trás, olho para trás e falei, gente, que loucura, eu queria reunião toda noite. Mas sabe por que isso? Não porque a gente é melhor do que ninguém, de jeito nenhum. Mas quando você se converte,
Quando você se entrega a Cristo, você quer mais de Deus, você quer mais, você quer ler mais a Bíblia, você quer orar mais, você quer... E aí eu me lembro que numa segunda-feira eu falei, bom, já que não tem reunião, eu vou para a igreja. E eu comecei a ir para a igreja. E aí eu chegava lá, às vezes tinha um ou dois lá orando também. Eu comecei a ler a Bíblia e tal. Aí comecei a orar. Sozinho. E de repente, já te contei, né, meu bem? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E, gente, militar não é muito chorar, não. A gente é ensinado a ser durão, né? E eu comecei a chorar. E eu chorei por 1h30 sem parar. E eu não sabia por que eu estava chorando. E eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo? E eu falei, vou parar de chorar. Eu pensava, né? Eu vou parar de chorar. Mas eu não conseguia parar. Nunca mais eu tive essa experiência. Mas eu chorei 1h30, ininterruptamente. E chorava de soluçar. Eu pensei, gente, o que está acontecendo comigo? Que trem doido é esse? E depois eu fui entender que o meu espírito estava chorando os meus pecados. O mal que eu tinha feito contra Deus. As coisas erradas que eu tinha praticado. Então, quando você recebe a cultura dos céus, quando você recebe a nova natureza de Deus, que a Bíblia fala sobre isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. A cultura do mundo não tem mais efeito na sua vida. Mas agora você recebe uma nova cultura. Você agora quer as coisas de Deus. E não precisa ninguém ficar te empurrando. Não precisa o pastor ficar, gente, vem para a igreja. Não, você vem. E uma das características boas é vir sentar na frente. A hora que o pastor falar aqui, e a saliva cair, já te ungindo, assim, você já fica ungido, né? E você toma cuidado, sentar aqui na frente pode virar pastor, viu? Então já fica esperto. Mas não fica fugindo, não, fica ligado, antenado. Bom, pessoal, então, Jesus veio para isso, né? Para nos dar o perdão dos pecados, a salvação. Após essa ação do Espírito Santo em nós, mudando a nossa natureza, então começa agora o processo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele entra em ação para nos ensinar como viver aqui na terra a cultura do céu. João 14, 26, se for possível projetar aí, a Bíblia diz, contudo, o conselheiro, outras versões diz o consolador, outras versões diz o encorajador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Então, a gente vai descobrir que através do Espírito Santo é que a cultura do céu vai ser impregnada em nós. É através do ensinamento que o Espírito Santo vai promover através da palavra de Deus é que nós vamos receber a cultura dos céus. Deixa eu dar um exemplo para vocês bem claro disso. Quantos de vocês aqui, quando estava no mundão, talvez de vez em quando ainda tenha uma recaída, falava palavrão? Falava, né? Levanta a mão, você falava palavrão. Não, gente, você tem vergonha de levantar a mão? Fala assim, eu falava, pastor. Eu falava palavrão. Até umas mulheres aqui que falavam palavrão também. Parabéns por você ser honesto. Eu também falava palavrão. Aí você chega na igreja, você converte, o Espírito Santo começa a te falar, opa, essa palavra aí, corta do vocabulário. E aí o Espírito Santo começa a te falar, e às vezes você solta palavrão, né? Pá! E o Espírito Santo fala assim, não é mais para falar isso. E como que ele vai te falando? Primeiro porque ele toca no seu coração, mas ao mesmo tempo ele também revela na palavra. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não pode mais, não faz mais parte da nossa cultura falar palavrão, xingar. Eu estou tentando converter uns caras meio malucos aí, mas eles falam palavrão assim, toda hora.
E eu estou falando para eles, olha, não pode ser assim. Estou tentando implantar ali a cultura do reino. Porque é muito ruim você andar com uma pessoa que fica toda hora xingando, fala um palavrão. E eu era dessa turma. E agora, na cultura do reino, a pessoa entra aqui e fala assim, mas esse povo não xinga, esse povo não fala palavrão. É porque é uma nova cultura. E essa cultura, ela é produzida pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Tá certo? Bom, então, o Espírito Santo vai ser o canal, através da palavra de Deus, para nos ensinar. Para viver a cultura dos céus na eternidade com Deus, precisa Jair se acostumando e gostando dela aqui. Não sou bolsonarista, viu, gente? Mas sou direita, sou conservador. Eu gosto de brincar um pouquinho para quebrar o... Tá? Mas você precisa já ir se acostumando com a cultura dos céus aqui na terra. Porque se você não viver essa cultura aqui, como eu disse, chegando lá, você vai estranhar. Talvez não vai gostar. O que diz a palavra aí de Deus no livro de Mateus 6,10? Mateus 6,10, olha o que diz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como é? Como no céu. Então, lá no céu, tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Lá no céu, a nossa vontade não vai ser feita. Por quê? Porque a nossa vontade não é boa. A Bíblia diz que o homem é mau, que nós somos maus, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então lá no céu, só se faz a vontade de Deus. E todo mundo que está lá, ama estar lá. Porque é maravilhosa a vontade de Deus. E é importante que isso aconteça na nossa vida, que o reino de Deus, a vontade de Deus, comece a ser estabelecida na minha e na sua vida, porque lá no céu já é feita a vontade de Deus lá. Então, Deus já está trazendo a cultura dele para mim e para você, antes de você ir para lá. Esse é o projeto de Deus. E essa é a função do Espírito Santo e a função da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês também alguns elementos que compõem a cultura dos céus. Claro que a paz, o amor, a alegria fazem parte da cultura do céu. Mas eu quero trazer algumas coisas aqui que são importantes para a gente avaliar. Primeiro, eu queria destacar a música. Existem músicas que são do céu. Existem músicas que são da terra. Existem músicas que são do inferno. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos cantores, antes de lançar uma música, ele consagra essa música ao reino das trevas. Ele pede ajuda ao reino das trevas. Porque às vezes a música é uma porcaria. Você fala, gente, não tem condição a música dessa, mas todo mundo canta. Por que isso? Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, que o diabo está controlando esse mundo. Acho que eu já mencionei aqui uma vez que não é Deus que está controlando o mundo, gente. E cuidado quando você falar assim, ó, Deus está no controle de tudo. Não. Deus não está no controle de tudo. Não porque Ele não possa, não porque Ele não tem poder, mas porque nós não deixamos. O homem não deixa. Então, quem está no controle do mundo é Satanás. Satanás está controlando o mundo. Aí você vê crianças sendo mortas, estupradas, crianças sendo vendidas, sendo raptadas para se tirar órgãos de crianças. Um crime extremamente horrível. Muitas mortes, muitos assassinatos, muitos assaltos, muita roubalheira, muita corrupção. Basta você olhar para a nossa realidade brasileira. Você não vai entender que é Deus que está governando. Quem está governando não é Deus, gente. Deus não está controlando todas as coisas. Porque a gente pensa, não,
Aumentaram os impostos. Deus está no controle. Como assim? A gente está culpando Deus de coisas que o próprio diabo está fazendo através de pessoas malignas. Então é muito importante você entender isso. Agora, quando você diz Deus está no controle da minha vida, porque eu dei o controle para ele, aí você está certinho. Mas ele não está no controle de tudo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não lhes resplandeça. Então existe um Deus com letra minúscula que está governando esse mundo, o nome dele é Satanás, e ele está fazendo essa bagunça toda. É tão complicado isso, porque de vez em quando eu vou num velório e alguém morre assim de maneira trágica. O cara estava traficando, e aí um traficante matou o outro, e a gente vai lá fazer o velório da pessoa, e as pessoas falam assim, não, tadinho, Deus quis assim, né? E parece que você fala assim, mas parece que Deus é mau, né? Ele quis assim. Aí a pessoa está andando no carro a 200 por hora. Bate, morre, não sobra nem hospital não aceita os restos. E aí a gente fala, não, Deus quis assim. Gente, não. Deus não quer isso. As pessoas estão fazendo o mal. Nós estamos cooperando para o mal. E a gente acaba culpando Deus. É Deus que é o responsável por toda tragédia, toda desgraça que acontece no mundo. Desgraça não é palavrão, viu? Mas é falta de graça. E então, para a gente entender isso, que Deus não está no controle de tudo, mas eu tenho uma boa notícia para você. Daqui a pouco, Ele vai assumir o controle de tudo. O milênio está chegando. O milênio está chegando. Deus vai controlar por 1000 anos essa terra. Por mais ou menos 6.000 anos, Satanás está no controle. Quando você vê coisas como o Holocausto, como o marxismo, o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas, e a gente achar que Deus está no controle, não era Deus, era o diabo. Mas agora, no milênio, Jesus Cristo vai assumir o controle. E espero que você esteja participando desse tempo, você vai ver o que é o governo de Deus. Aí nós vamos poder falar, Deus está no controle de tudo. Vai acontecer, amém? Então, pessoal, quando a gente fala de música, no céu não existe música mundana. No céu não existe nem música neutra. É muito interessante você pensar isso. Toda música no céu é para louvar a Deus. Toda música. Porque não tem graça fazer música neutra no céu. Ainda mais música mundana. Não tem espaço, lá não tem ambiente para isso. A cultura é outra. Então é muito interessante entender isso. Por que a gente canta músicas dos céus? Por que nós incentivamos as pessoas a não ficar ouvindo música do mundo? Porque às vezes o cara está aqui, ele ouve música de Deus e tal, entra no carro e põe a música lá do mundo, a música que gera depressão, gera ansiedade, gera um tanto de confusão, e você está ali assistindo, e parece que não tem nada a ver. Tem sim a ver. Você está bebendo de uma fonte suja. Nós incentivamos as pessoas, ensinamos, não beba dessa cultura. Não beba dessa cultura. Eu não sei você, mas quando eu converti, eu gostava de algumas músicas, mas eu gostava tanto. E aí eu me converti e eu enfrentava uma luta com aquelas músicas, porque a música vinha na minha cabeça. E algumas dessas músicas eram músicas que a gente chamava música internacional, né? Em inglês. Como eu não sabia inglês, eu cantava como é que chama? Embromation. Depois minha esposa me deu aula de inglês, me tornei professor de inglês. Mas eu não sabia, eu ficava... Mas, gente, aquilo dominava meu coração, minha mente. E como foi... Uma das coisas mais difíceis, Carlinhos, que para mim, foi parar de cantar as músicas do mundo. Mas eu sabia, ninguém me falou nada, nenhum pastor chegou para mim e falou, eu sabia, o Espírito Santo falava para mim, essa música não é boa para você, ela traz depressão, ela traz angústia, ela traz... A gente na época não falava depressão, falava fossa.
que era pior ainda, né? Entrei na fossa. Então a música, no céu não existe música mundana. Você precisa saber escolher a música do céu para você ouvir agora. Ela vai te edificar, vai te fortalecer, vai te abençoar. As outras, não. Não vão fazer isso. Você fala, Alberto, tem música neutra? Tem algumas músicas que são neutras, né? O cara canta lá sobre a fazenda, né? Mas você fala, essa música eu posso ouvir? Eu acho que pode, mas pelo menos, eu não perco tempo ouvindo esse tipo de música, não. Mas tem música que é neutra, né? Tem uma música que foi muito famosa, né? O Menino da Porteira, né? O cara fala, conta uma história até triste, né? O menino morre, parece, né? Então, mas assim, busque as músicas do céu, porque elas vão te abençoar, vão te edificar, vão te fortalecer na fé. Tá bom? Outra coisa que compõe a cultura dos céus é a dança. E eu fui pesquisar na Bíblia, não achei, Horácio, nada que fala que vai ter dança no céu. E eu fiquei pensando, as irmãs, como é que vão fazer, né? Mas, lendo os Salmos, eu creio que vai ter dança no céu. Não vai ter só música, mas vai ter dança também no céu. Vai ter dança, nós vamos dançar. E você que é duro para dançar, tem uns aqui que a pessoa que está aqui dançando, o irmão está ali, se ele der uma mexidinha a mais, dá uma deslocada no joelho, porque está tão duro, né? Mas lá no céu eu creio que vai ter dança, nós vamos dançar diante de Deus, porque os salmos, eles são cheios de referências. Projeta para nós aí o Salmo 149, 2 e 3. Ali diz que nós vamos louvar a Deus, devemos louvar a Deus com danças. Deus gosta de danças e de alegria. Eu não pus aí, NVI, vê se você acha NVI para mim. Esse é NVI? Alegre-se Israel no seu Deus. Não, então não é esse versículo. Devo ter anotado errado aqui. E o 3, põe o 3 aí, o 3, vamos ver. Olha lá, 149, 3. Louvem o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Nós cremos que isso aqui é inspirado. Então, nós podemos e devemos louvar a Deus, deixa só mais um instante aí, louvar a Deus com danças, com alegria. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente, parece que é pecado você dar uma mexidinha, porque você lembra lá dos forrós, né? Então, você fala, meu Deus, pequei. O que você fez? Deu uma... Né? E eu estava ali, as irmãs cantando uma música alegre ali, e eu comecei a dançar. E eu fico observando, tem gente que parece que é pecado dançar. Olha, a Bíblia está dizendo para a gente louvar o nome dele com danças. Agora não vai dar para você dançar igual as meninas que deram um show aqui, né? Para Deus, né? Que dançam muito bem. Você não precisa, mas você, né, solta aí o gingadinho, né, olha para a esposa, dá uma... Meu bem, vamos lá, vamos louvar o Senhor, tá bom? Porque às vezes a gente é muito... parece que a gente muda um pouquinho a cultura, mas a gente se torna legalista. Não pode dançar? Pode. O que principalmente não deve é dançar música sensual. Mas música, dançar para Deus, né? Você pode fazer isso, amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quer te ver dançando na próxima música. Tá vendo? É a Bíblia que mandou, não sou eu não, é a Bíblia que fala. Para louvar a Deus com danças. Outra coisa que compõe a cultura dos céus é o perdão. Gente, lá no céu não se aceita ressentimentos e nem amargura. Lá não vai ter gente emburrada. Você conhece gente emburrada? Fala, pastor, meu marido. Minha esposa, pastor, qualquer coisinha ela emburra. Né? Irmãos, marido, presta atenção, sua mulher precisa de duas coisas importantes. Segurança
e amor. 3 coisas, na verdade: amor, segurança e carinho. Anel carinho, vestido carinho, sapato carinho, entendeu? Ela precisa disso. Você tem que dar muito carinho para ela. Quantas irmãs concordam? Diga amém, pelo menos. E dá aquele cutucãozinho assim santo no marido. Você ouviu, meu bem? Mas a mulher... Eu estou falando de perdão, vou falar sobre essas coisas. Né? Tá. Então, no céu não tem ressentimento, não tem amargura. Acho que eu estou ficando inspirado, que depois da manhã a gente vai para Caldas e vamos ministrar em 2 encontros de casais. Eu já estou preparando, tá, gente? Estou usando vocês aqui como piloto. É aqui ou lá em Caldas? Para os casais daqui lá em Caldas, dezembro, né? Então, pessoal, em dezembro a gente vai falar aí sobre o carinho, tá bom? Só 9 vagas? Eita, corre, pessoal, o que vocês estão esperando? Só faltam 9 vagas, viu? Invista no seu casamento. Gente, isso é muito importante. A gente faz todo ano lá, nós estamos levando 90 casais agora. E é muito importante você investir no seu casamento. Dá um jeito de parcelar, né? Aí para o próximo ano você vai guardando, para evitar parcelas. Mas não deu? Faz agora parcela, invista no seu casamento. Vai ser tremendo, viu? Então, prepare-se. E lá, eu não sei, Carlinhos, você vai permitir, a gente vai falar sobre sexo. Como fazer, tá bom? Então, eu não sei se eu vou... A cultura do sexo, a do céu. Mas, eu não sei se agora vai animar ou vai desanimar, né? Mas, que tem gente que você começa a falar sobre como fazer sexo na ótica divina, na ótica bíblica, a pessoa fica vermelhinha, parece um pimentão, fica com tanta vergonha. Mas, gente, nós vamos ensinar o que a Bíblia fala. Você vai ver que, demais. Então tá. Aí o perdão, então, nos céus, perdão nos céus é cultura e padrão de comportamento. Lá não vai ter, como eu disse, amargura, ressentimento, ódio, essas coisas não vai ter. Então é muito importante entender que isso faz parte da cultura dos céus. Nos céus também, projeta para nós aí, por gentileza, Salmo 89, 14. Lá reina a justiça. A justiça é parte da cultura. O nosso país, infelizmente, a injustiça está virando cultura. Você não confia mais que você vai ter justiça, infelizmente. A coisa está se degringolando no nosso país. Mas lá no céu vai ter justiça. Diz a Bíblia que a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Onde que está o trono de Deus? Aqui na terra? Não, aqui na terra está o trono de Satanás. Inclusive lá em Apocalipse fala isso. O trono de Satanás está aqui na terra. O de Deus está lá nos céus. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, lá no céu, gente, é cultura. Justiça é cultura. Não tem injustiça. Não tem malignidade nos céus. Lá nos céus também tem outra coisa que compõe a cultura, que é a santidade. Apocalipse 21, 27, pode projetar para nós. No céu não tem lugar para o pecado. Então é importante que nós agora, você e eu, comecemos a lutar mesmo contra o pecado. Toda forma de pecado. Não apenas os pecados grosseiros, grotescos, mas os pecadinhos também. A fofoquinha, a mentirinha. Você tem que ir eliminando isso da sua vida, porque lá no céu não vai ter isso. Inclusive diz que lá não entra nada que comete mentira. Acho que vamos ler um texto sobre isso. Então diz assim, está aqui já, nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, é importante já eliminando o pecado da nossa vida,
Porque lá no céu não vai ter jeito de pecar. Nem que a pessoa queira, não tem como pecar no céu. E é para lá que nós vamos. Então, faz parte da cultura do céu a santidade. E aqui, tantas canções exaltando a santidade de Deus. E agora, para a gente ir finalizando aqui, como receber e internalizar a cultura dos céus? Como você e eu podemos receber essa cultura e torná-la algo comum para nós? Torná-la, como o Tio Carlinho falou aqui, um estilo de vida para nós. Porque então cultura é aquilo que você faz normalmente. E virou uma prática, virou algo comum para a gente fazer. Então, como fazer isso? Primeiro, começa com a entrega. Tudo começa com a entrega. O Salmo 37:5, pode projetar aí para nós. Diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ou, esse aí é na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Eu achei melhor ainda o da Almeida Revista Atualizada. Então, tudo começa com a entrega. Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, é importante que você saia daqui com essa certeza, com essa convicção de que a sua vida, como já foi dito aqui, pertence a Deus, mas que Deus quer que você, espontaneamente, você entregue a sua vida para Ele. Entregue o seu presente, o seu futuro e até mesmo o seu passado nas mãos dEle. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não estamos falando de religião, estamos falando de uma pessoa, Cristo. A gente não ensina as pessoas a seguir uma religião, a gente ensina as pessoas a seguirem outra pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Não existe nenhum ensino de Cristo mandando a gente seguir uma religião. Tal religião está certa, tal religião está errada, não. Existe um ensinamento que ele fala para a gente segui-lo. Então você não está seguindo uma religião. Você é parte de uma igreja, mas você está seguindo uma pessoa. E é Jesus Cristo essa pessoa. Porque Ele de fato merece ser seguido. Porque é perfeito, nunca pecou. É o Filho de Deus. Tem em si todas as características do Pai. E portanto é o único que merece ser seguido. Então, para receber a cultura do céu, tudo começa com essa entrega. A segunda coisa que precisa acontecer está em Romanos 12, 1 e 2. Olha lá o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Aqui está dizendo, não assumam mais a cultura deste mundo. É basicamente isso que está falando aqui. Não se conforme, não assuma a forma desse século, desse mundo, da cultura do mundo. Você agora é outra cultura. Mas ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, entre na cultura de Deus, e isso acontece através da renovação da nossa mente, para que então a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui o que está dizendo é que você e eu precisamos de uma renovação da nossa mente, para que a cultura de Deus se estabeleça na nossa mente, e a gente comece a pensar igual Deus pensa. E a Bíblia diz assim, tende em vós a mente de Cristo. Deus quer que você pense igual Jesus pensa. A gente pensa assim, não, eu quero ter minha autonomia, eu quero ter minha independência, eu quero ter meus pensamentos. Não, isso não vai te levar a nada. Você e eu precisamos ter os pensamentos de Cristo, pensar igual Ele, porque nós viemos dEle e vamos voltar para Ele. Então, os pensamentos dEle é que devem nos reger. Nós devemos pensar igual Ele. Porque quando a gente não pensa igual a Ele, isso aqui é muito importante entender. Quando você fala, eu tenho meus próprios pensamentos, na verdade não são os seus próprios. Você foi moldado pela sua escola, pelos seus pais,
Alguém moldou os seus pensamentos. Alguém foi influenciando seus pensamentos. E muitos hoje, quando entram na universidade, estão tendo a sua mente moldada por professores marxistas. E eu digo isso para vocês porque eu sou professor universitário e eu sei o que eu estou falando. Eles estão fazendo a mente dos alunos, para eles se revoltarem contra Deus, para eles saírem das igrejas e para se tornarem também comunistas. Então é importante que nós não permitamos que alguém mude a nossa mente, mas que nós tenhamos a nossa mente mudada pelo Espírito Santo e a gente comece a pensar igual Deus pensa. Aí, gente, é só correr para o abraço. Aí é só coisa boa. Pensar igual Deus pensa, não tem como dar errado. Mas duas coisas que eu quero destacar antes da gente encerrar. Para receber e internalizar essa cultura dos céus, é preciso sacrifício. Não é fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. Ele falou, vocês têm que morrer. Vocês têm que morrer. Vocês têm que entregar a sua vontade em favor da minha. Então é necessário que nós nos sacrifiquemos, que nós nos queimemos no altar de Deus, para que o velho homem morra e nasça uma nova pessoa que decidiu abandonar o que a carne gosta. Projeta por gentileza Colossenses 3:5. Olha que expressão forte que a Bíblia usa, o apóstolo Paulo usa. Mas veja que ele está falando isso para você e para mim. Ele diz assim, fazei morrer, Colossenses, a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Você vai descobrir, vai ver em várias passagens da Bíblia, a Bíblia mandando a gente matar a nossa vontade, a nossa natureza terrena, porque a nossa natureza terrena, ela vai nos destruir, ela vai nos matar, ela vai nos levar para o inferno. Então eu tenho que acabar com essa natureza e colocar a natureza de Deus. Eu tenho que sacrificar isso, queimar isso no altar de Deus, para que eu possa receber a natureza de Deus. Gente, não é automático. Não é automático. Você vai ter que fazer um sacrifício. Você vai ter que abrir mão dos seus desejos. Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Você foi chamado para matar a natureza que te rege, para que a natureza de Deus comece a dominar a sua mente, a sua vida. E assim, a vida vai ficar muito mais tranquila. Porque toda pessoa que se direciona, que se lidera pela natureza terrena, ela sempre vai entrar em problemas. Então é uma salvação para nós fazer morrer a nossa natureza terrena. Eu estou sendo bem superficial nessas abordagens, porque vocês vão ouvir muita coisa nessa semana que vai certamente enriquecê-los ainda mais. E por fim, para a gente receber e internalizar a cultura dos céus, eu e você precisamos buscar o que é eterno. Comece a mudar a sua mentalidade e o seu foco. Qual é o seu foco aqui no mundo? Lembre-se que nós vivemos, comemos, precisamos de dinheiro, precisamos de carro, precisamos de casa, mas tudo isso a gente usa para alcançar um objetivo maior, que é a eternidade, as coisas eternas. Jesus falou sobre isso, para a gente focar no que é dos céus. A nossa mente tem que estar nos céus. Paulo fala sobre isso também, me lembrei desse versículo. Ele fala assim, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Colossenses 3, é por aí mesmo. 2, né? Então a Bíblia está dizendo assim, para eu pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, no que é eterno. Se eu só fico buscando as coisas aqui da terra,
eu não vou almejar o que está lá em cima. Eu preciso pensar nas coisas aqui, mas só para eu alcançar lá. Eu uso das coisas, mas elas não me... Eu possuo as coisas, mas elas não me possuem. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo, foca lá, busca o que é eterno. Então, se você tiver que perder alguma coisa aqui na terra, perca, não tem problema. Às vezes a gente ganha uma discussão, mas perde um amigo. A gente ganha uma discussão e perde o amor de uma mulher, ou de um homem. Porque a gente está querendo ganhar as coisas aqui desse mundo. Perde agora, você vai ganhar depois. Fique tranquilo. Não precisa prevalecer. Você não precisa sempre estar certo. Você não precisa ser sempre o melhor. Você não precisa ser o sabe-tudo. Eu conheci uma pessoa, engraçado, né? Tudo ela sabia. Tudo que você falava, ela interferia. Não, isso eu sei, é assim, assim, você faz assim. Você ficava até sem graça perto da pessoa, porque ela... Nunca ela estava errada. Ela sabia tudo. Aí você fala, meu Deus, isso aqui parece uma cópia do Deus verdadeiro que sabe tudo. Ele sabe tudo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ter razão em tudo. Porque a cultura do céu, você deixa o outro ganhar. Você coloca o outro como superior a você. A Bíblia diz assim, isso é cultura do céu. Que a gente deve fazer os outros superiores a nós mesmos. Perdão, a palavra lá é considerar o outro superior a nós. Considera ele superior. Você não vai estar perdendo, você está ganhando, porque você está exercitando a cultura do céu. Filipenses 1:23, e eu quero pedir o pessoal do louvor para subir aqui, se for possível, para a gente caminhar para o encerramento da palavra. Filipenses 1:23, olha lá. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Aí o outro versículo ele fala assim, mas por causa de vocês, eu vou ficar um pouquinho mais. Aí, por causa de vocês, eu vou ficar um pouquinho mais. Mas olha só, volta o versículo anterior de novo, porque isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque a gente quer ficar aqui no mundo, não é? Não quer ir embora, não, quer ficar aqui. Mas Paulo, ele tinha uma visão tão clara, a cultura do reino dos céus tinha tanto entrado nele, que ele falava, gente, olha, eu quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, porque é muito melhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sei que não é fácil para nós, que somos humanos, para mim também não é fácil, mas ninguém de nós, quando for para o céu, vai se arrepender, porque lá é muito, como ele diz aqui, é bem melhor. Lá vai ser bem melhor do que aqui. Ninguém, eu te garanto, você não vai sentir saudade dessa terra. Nem da sua casa, nem da sua caminha. Ai, que saudade da minha caminha, não vai. Porque lá vai ser tudo melhor. Você vai voltar para de onde você veio, da essência de Deus. Amém? Por gentileza, você pode se colocar de pé para a gente orar? Queridos, nós somos embaixadores e temos uma missão: implantar a cultura dos céus nos corações dos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Deixe a cultura dos céus entrar em você. Você pensar como Deus pensa, você agir como Deus age, você viver como Deus vive. Deixe a cultura de Deus. Você cantar as músicas que Deus canta, que os anjos cantam. Você fazer tudo conforme é feito nos céus. Começa agora. Nós estamos preparando para a eternidade. Nenhum de nós vai ficar aqui, como diz o pessoal, para semente.
Um dia nós vamos. E para isso, o que o Espírito Santo está fazendo é preparando a gente. Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar, estou esperando vocês. A casa verdadeira nossa é com o Pai. Amém? Curva a sua cabeça, por gentileza. Ore a Deus nesse momento. Peça para Ele, você mesmo. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, implanta a tua cultura em mim. Implanta a tua cultura dentro do meu coração.